Pronto. Pessoal, essa reunião foi proposta porque nós tivemos alguns episódios agora no ano de 2026 e a gente percebeu a necessidade de estar trazendo essa discussão, tanto do ponto de vista de suspensão diagnóstica, mas também de acionamento da equipe da CIP, tá? Infelizmente, os casos que aconteceram tiveram um desfecho desfavorável, mas pensando nas oportunidades de aprendizado que nós temos em relação a isso, essa aula veio como uma das propostas, tá? Então, a gente chamou o Sebastião. O Sebastião, ele é o chefe, ele é o responsável técnico pela a escala de cirurgia pediátrica aqui na Rede Primavera. Ele trabalha conosco já tem uns 6 anos, né, Sebastião? Isso. E e eu convidei e ele aceitou a proposta de apresentar a respeito desse tema. Então, Sebastião, fique à vontade, pode compartilhar. Já está aparecendo, né, a tela, né? Já sim, já sim. Então, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Tatiana. É um prazer para a gente estar aqui de noite, conversando com vocês, tanto da pediatria quanto alguns cirurgiões pediátricos aqui também que entraram. E só para lembrar, essa aula foi uma aula direcionada mais para o atendimento, né, do paciente no pronto-socorro e as condutas iniciais. Eu não vou me arreter muito à técnica cirúrgica, porque eu acho que não é o objetivo da nossa conversa de hoje. Essa conversa também que a gente vai ter, esses dados, eles foram tirados de um artigo recente do Up to Date. Eu passei para a Tatiana depois quiser compartilhar, eu também tenho o artigo, eu posso compartilhar a vocês, tá bom? Então vamos lá. Passando. Pronto. Então vamos começar. Então, o que nós chamamos de escroto agudo, né, que é um termo muito comum que a gente escuta no pronto-socorro, né, e tudo, que é um espectro de condições que afetam o escroto, né, e o seu conteúdo, né, que isso varia de achados incidentais até causas patológicas que exigem um diagnóstico e um tratamento rápido, como, por exemplo, a torção testicular, que é um dos temas principais hoje na urgência, e até o câncer testicular também. As causas mais comuns de dor aguda escrotal entre crianças e adolescentes incluem a torção testicular, a torção do apêndice do testículo, né, o apêndice testis, e a epididimite, que são as três patologias que a gente vai abordar nessa conversa de hoje. Uma revisão de quase 240 crianças, meninos, né, com idades que variaram de 0 até 19 anos, e que apresentaram um quadro de dor aguda escrotal no hospital infantil. Apenas 16% eram torção testicular, 46% eram torção de apêndice testicular e 35% de epididimite. Sebastião, boa noite. Sim? Boa É Túlio noite. falando. A sua tela sumiu, a gente não está conseguindo ver o compartilhamento da sua tela. Oh, me desculpe, me perdoem. Então eu vou voltar. Tranquilo. Estou tendo problemas aqui na. Está aparecendo agora? Agora sim. Então, agora eu não sei como. Não, ele só está andando para frente, ele não está andando para trás. Me perdoem. Eu tenho que chamar um. Ah, só um minuto, gente, por favor. Eu não estou conseguindo voltar os slides. Aí voltei, pronto. Então, só para a gente revisar, né? Então uma revisão de vários crianças, né? Em que 16% apresentaram torção testicular, 46% torção do apêndice testicular e 35% de epididimite, que são as patologias que a gente vai abordar hoje. Então vamos começar com a torção testicular, que é a nossa principal
patologia, né, que a gente quer discutir hoje. Então, a torção testicular é o mais importante e potencialmente grave dos processos agudos que afetam o conteúdo escrotal, porque ela pode levar à perda da gônada, né, a perda do testículo. O tipo mais frequente de torção testicular é a intravaginal, é o que acomete as crianças menores e os adolescentes, né? Onde a gente tem uma malformação, uma deformidade, na verdade, que é chamada badalo de sino, a gente vai mostrar aqui para frente a foto, e que possibilita uma maior mobilidade do testículo dentro do escroto, e isso, consequentemente, pode levar à sua torção, certo? Esse tipo de deformidade, em grande quantidade dos casos, ela é bilateral, porque essa anomalia, né, da túnica vaginal, ela atinge os dois lados. Então, do lado esquerdo do slide, você consegue ver um corte, né, um testículo normal, um escroto normal, em que a gente tem o cordão espermático, né, com seus conteúdos, o deferente, a artéria testicular e o plexo pampiniforme venoso, né? A gente tem o epidídimo, o testículo, e nós temos então essa bolsa aqui, que é um resquício do processo peritônio vaginal, que veio lá de dentro da cavidade abdominal, que facilitou a descida do testículo no período intrauterino, e normalmente ela tem essa conformação de envolver um pouco o testículo, mas ele deixa o testículo em alguns pontos fixados na fáscia do escroto. Já do lado direito, a gente tem essa anomalia que a gente relatou, que é uma anomalia que parece um badalo de sino, né? Se vocês observarem aqui, né? Parece um sino, né? Então, ela envolve todo o testículo e ele acaba não se fixando em alguns pontos. Então, ele fica solto e isso favorece a sua torção, né? Imaginando que o testículo é uma moeda pendurada num cordão. Então, se esse cordão está fixo em alguns pontos, ele não vai rodar. Mas se ele está solto, né, isso vai favorecer, né, a sua rotação. Os três tipos mais comuns de torção testicular são esses. Esse é o que a gente vai estar mais atento, que é a chamada de torção intravaginal. Então, vocês podem ver aqui a túnica vaginal com aquele aspecto de badalo de sino, né? Parece um sino mesmo. Então, o testículo fica solto aqui dentro e ele pode fazer, então, essa torção, tá certo? O segundo tipo é o tipo extravaginal, que é mais comum nos recém-nascidos, tá certo? Na verdade, intraútero, então o bebê já nasce com essa torção. É a torção extravaginal que é feita durante a descida dele, pode ocorrer então essa torção e a torção fica fora da cavidade vaginal. E o terceiro tipo, que é raríssimo, eu particularmente nunca vi, é uma torção do meso do epidídimo, né? Que tem essa comunicação entre o testículo e o epidídimo, o seu mesórquio, né? E o testículo pode rodar dentro, né, desse meso, formando então esse terceiro tipo que compromete só o testículo e não o deferente, nem os outros vasos e a vascularização dessa região do epidídimo e do deferente. Eu nunca tive um caso desse, geralmente é por volta de 0,4% da população. Então, a torção testicular ela tem dois picos de incidência. Uma no período neonatal, que é essa que a gente falou, que é a torção extravaginal, e uma grande, né, durante a puberdade. Mas pode ocorrer em qualquer idade, em crianças, adultos, etc. Mas a incidência maior é na puberdade. A incidência era estimada de 1 para 4 mil homens com menos de 25 anos. Aproximadamente 65% dos casos, como eu falei, ocorrem em meninos entre 12 e 18 anos, exatamente no período puberal em que o testículo está crescendo. E o aumento da incidência durante a adolescência é secundária provavelmente ao aumento do peso do testículo, né? A produção hormonal faz com que ele cresça e ele acaba rodando dentro daquele espaço que ele tem dentro do escroto.
Algumas evidências sugerem que alguns fatores ambientais, como, por exemplo, frio, né, o exercício físico, essas coisas, podem aumentar a incidência de torção devido a uma contração do músculo cremaster, que é aquele músculo que é levado junto com todos os tecidos que envolvem o testículo durante a migração dele. Então, esse músculo cremaster ele pode se contrair em algumas situações, como, por exemplo, frio, né, o exercício físico, um esforço exagerado, e isso pode facilitar a torção. Eu coloquei aqui no final a criptorquidia, porque a criptorquia ou criptorquidia, os dois nomes estão corretos, porque também é um fato em que favorece pelo testículo não estar fixado ainda no escroto, né, não ter chegado ao escroto, seja porque ele está descendo, migrando até 1 ano de idade, ou ele não migrou, né, ele também é possível, é passível de torcer, e ele tem uma incidência maior do que a população normal de torção testicular no paciente criptorquídeo. Recentemente, inclusive, tivemos um caso de um bebê de 1 mês no pronto-socorro do Primavera, que era um testículo inguinal que torceu e estava necrosado já. Com relação à apresentação clínica, geralmente é uma dor muito intensa, muito grave, muito incômoda mesmo, e de início abrupto, tá certo? Alguns pacientes, alguns relatos, inclusive, de que o paciente estava dormindo e acordou com a dor, seja na região testicular ou na região escrotal, tá certo? E geralmente essa duração é inferior a 12 horas, porque o paciente sente muita dor e acaba procurando um serviço hospitalar para, né, avaliar e tomar medicação, etc. Quase 90% dos pacientes podem ter náuseas e vômitos associados, tá certo? A dor pode ser isolada para o escroto ou pode se irradiar para o abdômen inferior, inclusive do lado direito, né? Pode até simular um quadro de abdômen agudo inflamatório. Né? A dor, geralmente, ela é constante, a menos que o testículo esteja se torcendo e detorcendo, né? Mas, normalmente, como eu falei para vocês, é uma dor muito intensa, muito constante e muito incômoda mesmo. Uma apresentação típica é que o paciente acorda com a dor escrotal no meio da noite, né, por conta do frio ou então pela manhã. Uma minoria dos pacientes com torção testicular pode apresentar dor abdominal e não relatar inicialmente dor testicular. Inclusive, um dos casos que a Tatiana falou foi exatamente o quadro da criança se iniciou com um quadro de dor abdominal, se eu não me engano. Por isso que o exame físico do paciente com dor abdominal é muito importante que o pediatra atendente inicial, né, ele faça uma avaliação também da genitália do paciente, no caso dos meninos. O exame físico, o escroto ele está demasiado, endurecido, doloroso, eritematoso, e o testículo fica muito sensível, fica inchado, né, demasiado, e ele geralmente se eleva. Por que ele se eleva? Porque quando ele torce, o cordão espermático acaba diminuindo o comprimento dele e acaba puxando o testículo para uma posição mais superior, tá certo? Então ocorre um encurtamento do cordão por conta dessa torção. Geralmente você tem uma volta, mas você pode ter 2, 3, 4 voltas. O testículo pode também estar deitado horizontalmente, né, deslocando então a posição do epidídimo para uma posição posterolateral. E essa posição horizontal ela é muito característica também da torção testicular. Pode ter associado a uma hidrocele reativa, o reflexo cremastérico está ausente, normalmente ausente, e nós temos esse sinal, que é o sinal de Prehn, que é que quando você eleva o testículo, tá certo? Isso é característico de um paciente com epididimite. Se o paciente tem torção testicular, a elevação do testículo, só de você encostar nele, vai doer demais. E já no paciente com epididimite, quando você suspende o testículo, o quadro doloroso é aliviado. Existe uma entidade que é a torção intermitente, em que o testículo fica torcendo e detorcendo intermitentemente, tá certo? Ela é caracterizada por um início súbito também, como a torção de testículo,
e é intermitente, então ela tem uma resolução rápida dentro de alguns segundos ou alguns minutos, em intervalos longos sem sintomas. Ele deve ser considerado em todos os pacientes que têm um histórico de dor escrotal. Nesses casos, o acompanhamento deve ser a conduta instituída inicialmente. Se esses episódios ficarem episódios repetitivos, se indica fazer a orquidopexia por via escrotal em ambos os testículos, tá certo? Exatamente pelo risco do paciente poder ter uma posterior torção. Com relação ao diagnóstico, nós temos um score que é chamado score twist, né, de torção, tá certo? Que ele foi derivado das seguintes análises: 1 ponto para náusea ou vômito, 2 pontos para edema testicular, 2 pontos para testículos duros e dolorosos da palpação, o testículo alto, né, elevado e horizontalizado, 1 ponto, e o reflexo cremastérico ausente, 1 ponto. Então, se você tem uma pontuação maior que 5, tá? O diagnóstico de torção testicular tem uma sensibilidade de 76% e uma especificidade de 100%. E um score menor que 2 exclui a torção testicular com uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 82%. Então, é um score bem interessante para a gente ter na cabeça, tá certo? E para a gente poder guardar, né, na nossa avaliação, porque ele indica uma boa possibilidade de ser e descarta também uma grande quantidade dos casos quando o score é menor que 2. O diagnóstico de imagem, quando disponível, lá no Primavera nós temos, né, o uso do ultrassom com Doppler deve ser realizado em caráter emergencial, juntamente com a avaliação do cirurgião, né? A suspeita da torção testicular é um quadro em que o cirurgião ele tem que estar a par e avaliar com muita brevidade esse paciente. A gente vai mostrar depois o motivo. A diminuição da perfusão e a visualização de um cordão espermático torcido são consistentes para a torção testicular. Então, a gente tem aqui no ar um testículo praticamente sem vascularização, aqui já é o epidídimo, aqui um pouco de hidrocele, e aqui o testículo com vascularização não torcida. Então, aqui é um testículo torcido, aqui é um não torcido, do outro lado. Outro exame que pode ser realizado também é a cintilografia. Ele tem uma sensibilidade muito alta. Porém, é um exame que é demorado, a gente nem sempre tem esse acesso, não existe no hospital, só tem 2 lugares aqui que fazem, não é feito de urgência, nem sempre está disponível, então, assim, é um exame que a gente praticamente descarta, né? Sendo que o ultrassom é um exame que não é invasivo, né, pode ser rapidamente realizado. Lógico que o ultrassonografista ele tem que saber fazer o exame corretamente, né, e avaliar corretamente, certo? E outra também, não é um exame para se pedir amanhã, para se pedir de tarde, não tem esse ultrassonografista, não, é um exame que é para ser feito, é uma emergência. A torção testicular é uma emergência clínica, e o diagnóstico da torção testicular é uma emergência, né? Certo? Então, o tratamento para o testículo torcido, que permanece viável, envolve a detorção, seja uma detorção manual ou cirúrgica, e a fixação cirúrgica desse testículo, certo? A orquiectomia é realizada somente se o testículo não for viável. Tá? Então, o que a gente quer é que esse paciente seja atendido, o diagnóstico seja feito e a gente possa, o mais rapidamente possível, operar esse paciente para salvar esse testículo. Tá? Outra coisa também que a gente precisa discutir muito também com a equipe de anestesia é a questão do jejum. A torção de testículo é uma patologia que você não pode esperar, mas o menino comeu há 2 horas atrás, então eu só vou operar daqui a 6 horas para completar o jejum de 8 horas. Não. Aí é a chance desse testículo estar perdido. Então, existem técnicas que os anestesistas podem fazer, lógico, com todo
segurança e todo o risco também, né, que existe de aspiração, etc. e tal, mas esse testículo, se não for rapidamente atuado e tratado, ocorre o risco de, como a gente chama, ir para o balde. Então, a viabilidade do testículo torcido, né, depende da duração e da integridade da torção. Então, se tem uma torção que varia de 4 a 6 horas e você conseguiu detorcer, né, você vai salvar praticamente 97 a 100% desses testículos. Se isso passa para 12 horas, a chance de você salvar já diminui bastante, de 20 para 61%, aproximadamente metade não vão ser salvos. É uma loteria. E a detorção após 24 horas, praticamente um em cada 5, um em cada 4, no máximo, um em cada 5 pacientes vão ter uma salvação desse testículo. Então, é importante que a gente atenda esse paciente logo, é uma emergência mesmo, e indique o tratamento, tanto o ultrassonografista quanto o cirurgião pediátrico, que avalie, e não pode ter uma espera muito grande para que esse paciente seja abordado cirurgicamente. A cirurgia nunca deve ser adiada na suspeição de não viabilidade testicular, baseada no tempo de evolução. Tá? Ou seja, se o paciente tem lá 24 horas de evolução, não, esse testículo já está perdido. Não, a cirurgia tem que ser feita, porque você ainda tem poucos, mas tem alguns que podem ter uma chance de serem salvos. Tá? Eu vejo, principalmente o pessoal do adulto, né? Eles marcam a cirurgia para um dia seguinte, no outro dia à tarde, etc. Eu acho que é uma emergência cirúrgica, principalmente na criança que quer ter uma vida reprodutiva futura, né, e tudo, então não dá para você ficar esperando. Com relação ao testículo contralateral, como eu falei, né, ele é explorado durante a cirurgia e a gente normalmente realiza uma orquidopexia bilateral. Tá? Alguns trabalhos hoje em dia têm questionado essa orquidopexia bilateral, certo? Devido a algumas complicações no testículo contralateral, como cicatrizes, hematomas, infecção, etc., atrofia, né? Comparadas com o risco de você ter uma torção contralateral a longo prazo. Mas isso ainda não está definido, tá certo? São trabalhos isolados, tá? E atualmente a recomendação é realizar a orquidopexia bilateral. Tá? A gente faz o acesso pela bolsa escrotal na RAF mediana, onde a gente aborda inicialmente o testículo torcido, né? E depois faz a fixação do outro depois de ter tratado esse testículo, ou salvo ele ou retirado. Outra coisa importantíssima também para a gente discutir é a detorção manual. Que essa detorção ela tem que ser feita na chegada do paciente, depois que você faz o ultrassom e está suspeitando da torção. Então, com base nos achados clínicos ou documentados por um ultrassom, é muito importante que esses pacientes passem por uma detorção antes da cirurgia, pois isso melhora o fluxo testicular e o retorno venoso até a cirurgia ser realizada. Às vezes você vai levar o paciente para o centro cirúrgico, leva uma hora e pouco, até conseguir uma sala, né, e tal, essas coisas. Então, isso dá uma melhorada no testículo, tá certo? Então, o resgate testicular de 67% contra 75% no caso em que não foi tentado. Quer dizer, ao contrário, né? Você consegue salvar 75% dos pacientes que você fez uma detorção contra 67% que você não tentou. Então, o procedimento é um procedimento que tem que ser feito com uma boa sedação, uma excelente analgesia, tá certo? No pronto-socorro, e o médico assistente, seja o cirurgião ou o pediatra, né, que vão tentar o procedimento, ele deve agarrar o testículo com os dedos e girar o testículo em direção medial para lateral. Medial para lateral, porque geralmente a torção ela se dá para a região medial, tá certo? Então você vai tentar fazer o caminho inverso. A gente vai mostrar depois aqui no slide. Então você faz de medial para lateral e você roda umas 2, 3 vezes. Agora,
É difícil, não é uma coisa fácil, tá certo? A bolsa escrotal está demasiada, é uma criança que está assustada, que está chorosa, principalmente na criança mais nova, né? Então tem que ser feita uma boa sedação, certo? Para se fazer esse procedimento. Está dolorido esse testículo, né? Então é importante que essa sedação seja muito bem feita, se for realmente tentar fazer a detorção. Quando você faz a detorção, tem que existir, e você tem sucesso, tem que existir um alívio imediato da dor. Caso não ocorra alívio ou piorar a dor, você deve rodar no sentido contrário, de lateral para medial. Aproximadamente 20% das rotações são para o lado oposto que a gente vai mostrar agora. Então, normalmente a rotação, quando você tem uma torção, é de lateral para medial. Então, você tem que desfazer essa rotação. Então, você vai girar da coxa para fora, da coxa para fora, da coxa para fora, tá certo? Então, é para fora. Você vai rodar uma, duas, três, às vezes você tem 3 voltas, né? Então, você tem que tentar fazer isso para tentar desrodar esse testículo, tá certo? Como eu falei, às vezes não é um procedimento simples, fácil, e às vezes a gente tem dificuldade pela colaboração do paciente, etc. Agora, a exploração cirúrgica é necessária independente do sucesso da detorção, certo? Por quê? Primeiro, você pode ter uma detorção parcial e você vai precisar de fazer a ortopexia, que ele pode rodar daqui a 6 horas, 12 horas, 24 horas. Então, independente a detorção, ela serve só para melhorar o fluxo testicular, facilitar o retorno venoso e já dar uma melhorada na vascularização desse testículo até esse paciente chegar na sala de cirurgia. Principalmente quando você perceber que vai demorar um pouco. Às vezes você não tem uma sala disponível para colocar o paciente, né? Está tudo ocupado com outras cirurgias e tudo, então aí é uma manobra que é muito interessante e obrigatória fazer. Então a gente tem aqui um slide mostrando um testículo normal, a abordagem pela bolsa escrotal, né, na RAF mediana, os dois foram colocados, e aqui um testículo que já foi distorcido por via cirúrgica, tá certo? E ele apresentando, né, a isquemia, né, estase venosa, etc. Aqui outro testículo, tá? Esse aqui está necrosado mesmo. Eu não vou me ater às condutas cirúrgicas, mas a gente, só por curiosidade, a gente distorce, né? Esse aqui está bem bonitinho. A gente distorce o testículo, o cordão, palpa para ver se tem fluxo, joga soro morno, pode injetar papavaína no cordão espermático para ver se melhora o fluxo, tá certo? Faz cortes também na túnica albugínea para diminuir o edema e ver se esse testículo sangra ou se ele melhora, né, um pouco o fluxo. E aí são as manobras que a gente tem para fazer. Não é uma cirurgia que é rápida, é uma cirurgia que é demorada. O cirurgião tem que ter paciência mesmo para poder ter certeza que vai retirar esse testículo ou não. E lembrar que o outro testículo tem que ser fixado. Caso você rode, detorça ele cirurgicamente, e você perceba que o testículo está bem, está saudável, você vai fixar ele e vai fixar o contralateral também. Bom, a segunda patologia que eu queria discutir com vocês é a torção do apêndice testicular. O apêndice testículo é uma pequena estrutura vestigial que tem várias localizações, mas principalmente no útero superior do testículo, que é um remanescente embriológico do sistema genital feminino, né, que se atrofiou, no caso do homem, que são chamados ductos de Miller. Né? Ele é pequeno, mede de 0,2 a 0,3 centímetros, né? E você também tem o outro, que é o apêndice do epidídimo, que é um remanescente já do ducto de Wolff, que é os canais mesmo do trato genital masculino interno, né, que vai se transformar em epidídimo e deferente. Então, são esses dois apêndices que podem rodar, tá certo? Geralmente, eles são pedunculados, né, e isso predispõe a sua torção, e que leva a um quadro de dor escrotal, um escroto agudo, como a gente está discutindo, que varia desde leve até muito grave. Geralmente,
são quadros mais leves, não é muito incômodo, igual a torção testicular, apesar que tem um pouco de dor e tudo, mas é um quadro mais ameno, vamos dizer assim, em relação à torção do testículo. A torção do apêndice testicular ou do apêndice do epidídimo ocorre muito comumente entre pacientes com 7 e 12 anos de idade, que é a mesma faixa de apresentação da torção testicular. Então, o paciente vai apresentar no exame físico um ponto que a gente chama sinal do ponto azul, tá certo? Que é o apêndice testicular, né? Geralmente é no polo superior, antero superior do testículo, torcido, então a gente consegue visualizar essa bolotinha preta, um pouquinho dolorida, né? Você tem várias localizações, e ele torce geralmente porque ele é pedunculado, você vê o testículo está com bom aspecto e aqui ele torcido. O exame físico, então, dos meninos, das crianças, né, desculpem, com torção de apêndice testicular ou do epidídimo, vai mostrar um testículo não tão sensível e uma amostra sensível, geralmente no polo superior, que é esse pontinho que eu mostrei para vocês aqui, né? Isso fica mais dolorosozinho a palpação. E alguns pacientes, principalmente da pele mais clara, pode aparecer o sinal do ponto azul. Diferente da torção testicular, o reflexo cremastérico está presente e está normal, né? Pode existir uma hidrocele reativa, né? E o fluxo sanguíneo ele é normal ou até aumentado no exame de ultrassom ou na varredura nuclear, que a gente normalmente não pede. Então, a ultrassonografia ela vai mostrar o apêndice torcido, né? Vai mostrar uma bolinha, né? Sem fluxo nela, tá certo? De baixa ecogenicidade. E o Doppler revela um fluxo, o testículo com fluxo normal. Isso aqui não tem Doppler, né, essa foto, mas está aqui o apêndice testicular torcido. O tratamento é um tratamento de suporte somente, com analgesia, ele não faz falta nenhuma, esse apêndice ele vai torcer, vai se amputar e vai se auto-necrosar, tá certo? Normalmente não causa problema nenhum. A gente pede repouso nos pacientes maiores, né? Adolescentes maiores, que o testículo é mais pesado, a gente gosta de fazer um suporte escrotal, né? Aquelas bolsas, aquelas fundas, para o testículo não ficar mexendo muito, né? Porque fica dolorido, né? A dor geralmente desaparece em 5, 10 dias, às vezes até um pouquinho antes, e a cirurgia só é reservada para aqueles pacientes em que apresentam dor persistente ou, que eu não coloquei aqui, que você não consegue fazer um diagnóstico diferencial com uma torção de testículo. Se você está em dúvida se é torção de testículo ou torção de apêndice testicular, é melhor você botar na sala e você definir que não é uma torção de testículo, tá certo? E, nesses casos, o testículo contralateral não precisa ser explorado. E, em terceiro, é a inflamação do epidídimo, que é a epididimite, a orca-epididimite, né? Certo? Ela ocorre com muita frequência em adolescentes mais velhos ou meninos mais jovens, mesmo também em meninos mais jovens que não têm atividade sexual, mas geralmente, uma boa parte dos casos, principalmente as bacterianas, está associada à atividade sexual. Vários fatores podem predispor, né, na pós-puberdade, a epididimite, incluindo atividade sexual, esforço físico, trauma direto, né, por andar de bicicleta, moto, etc. E anomalias do trato urinário, né? Eu estou com um paciente aí que operou, ele nasceu com uma anomalia no retal e ele tem um refluxo vésico-ureteral, que a gente está programando de operar, e ele já teve uns 3 ou 4 episódios, aí o pessoal do Santa Isabel até já atendeu ele umas 2 vezes, um quadro de epididimite. Né? E são quadros importantes, eu até tentei buscar a foto dele, que é bem característica, mas eu não consegui encontrar a foto que a mãe até tinha me mandado. E assim, ele vai ter que acabar sendo operado do refluxo, exatamente para evitar essas epididimites de repetição. Então, como a gente pode ver, aqui está o testículo, o epidídimo fica edemaciado, né, hiperemiado, a bolsa escrotal fica bem hiperemiada mesmo, tá certo? Edemaciado, fica um cordão dolorido quando você palpa, tá certo?
Então, a epididimite infecciosa em meninos e adolescentes pode ser causada por micoplasma, enterovírus ou adenovírus. É a causa mais comum nos não sexualmente ativos, né? E a infecção bacteriana parece ser incomum nessas crianças. Geralmente são pacientes que apresentam um início subagudo ou agudo de dor e o inchaço isolado do epidídimo. Como eu falei, quando você palpa, você sente um cordãozinho, né, que é esse cordão que eu mostrei aqui, que é o epidídimo, né? Na parte póstero superior aqui do testículo, do escroto, né? Um histórico de frequência urinária, disúria, corrimento uretral, febre pode estar presente. Então, o testículo afetado ele tem um posicionamento vertical, diferente do testículo torcido, que ele sobe e fica horizontalizado, e o escroto pode estar hiperemiado, tá certo? Você tem bastante edema, né? E às vezes você pode, então, você palpar esse nódulo inflamatório, esse epidídimo aí durante a palpação. Em contraste com os pacientes com torção testicular, os pacientes com epididimite também têm um reflexo cremastérico preservado, tá certo? E na epididimite você vai ter o sinal de PREM. Quando você eleva o testículo, a dor, o incômodo alivia. Não é um marcador confiável, mas ajuda bastante na suspeição e na diferenciação com a torção testicular. Quando tiver uma suspeita de epididimite, principalmente nas crianças maiores, adolescentes, né, é interessante fazer um exame de urina e uma cultura de urina também. Tá? E avaliação de pacientes de infecções sexualmente transmissíveis em pacientes que já têm achados frequentes, né, de epididimite e que pode estar uma doença sexualmente ativa e transmissível. O diagnóstico pode ser feito clinicamente, né, conforme a gente já descreveu, e se o diagnóstico tiver em dúvida, você pode fazer ultrassom com Doppler, que revela um aumento do fluxo sanguíneo para o epidídimo. Aí no ultrassom você vai ver um epidídimo edemaciado, cheio e muito vascularizado. Como eu falei, o exame de urina e a cultura são importantes para esse diagnóstico de epididimite. O tratamento em meninos pré-púberes que têm infecção do trato urinário, que tem piúria, cultura positiva, tem que ser tratado com antibiótico, né, que cubra coliforme fecal, né, gram-negativos, né, e acompanhamento desse paciente. Os antibióticos não são necessários em pacientes pré-púberes. Tem muita gente que entra com antibiótico, entra, né, mas não há necessidade. Se o exame de urina é negativo, o paciente não tem malformação do trato urinário, não tem DST, não tem histórico de epididimites de repetição, tá certo? Foi um episódio isolado, esses pacientes não têm necessidade de fazer tratamento com antibiótico, é só o suporte que tem repouso, né, e o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Tá? Lembrar de outras causas de dor abdominal, de dor escrotal, né, em crianças e adolescentes, que incluem trauma, né, hernia inguinal encarcerada, vasculites, né, orquites, tumor de testículo, né, e menos comumente a dor por apendicite, reto-fecal, ou então a compressão de algum nervo lombar ou sacral por alguma lesão de medula. Então, o nosso objetivo é esse, né, que os ovos sejam salvos, né, o mais rápido possível, tá bom? E agradeço demais aí a atenção de vocês, espero que tenham aproveitado e a gente está à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Ai, ótimo, Sebastião, muito obrigada pela aula. Eu, é, eu, eu queria até ver se a gente construía um fluxogramazinho, né, no raciocínio da Seria torção muito importante. testicular, né, dessas variáveis aí, para a gente saber como que a gente procede, e até para a Vamos gente ter fazer. um grau de até a gente saber essas orientações para dar para a família, porque, por exemplo, a gente teve alguns casos recentes de pacientes que vieram com dor testicular, mas que era diagnóstico diferencial,
mas assim, pode acontecer, né, dessa torção, tosse, destosse, né, e, Isso. enfim, e numa evolução desfavorável, esse paciente chegar tarde. Então, eu acho que contempla muito a gente dar esse suporte através de um fluxograma, assim, para o pediatra lá da ponta, né, porque é ele que vai atender isso aí. Eu acho que a gente podia fazer um protocolo, né, e colocando também os scores, né, Sim, de, o score twist, né, eu acho importante, a questão do ultrassom. Outro também é a questão que a gente tem que conversar com o pessoal da anestesia, é a questão da necessidade de uma abordagem cirúrgica imediata, independente né, do paciente, que às vezes a gente encontra um pouco de de restrição, né, deles, né, assim, falar, não, mas ele não está de jejum, tal, tudo bem, o menino acabou de almoçar, lógico que é um risco para ele, mas você não vai, o menino almoçou há 6 horas atrás, né, tomou um pouco de líquido só e tudo, tal, eu acho que tem que ter uma certa tolerância, né, por parte da equipe da anestesia para a gente fazer essa abordagem. Isso é muito importante. e você falou que o tempo faz uma diferença brutal Demais. na Sim, sim. chance, né, de... Como vocês viram, né? Até 6 horas é um resultado excelente. De 6 a 12 horas, né? Com 12 horas você já cai para metade. E com 24 horas, a chance de salvação daquele testículo é muito pequena. Embora que, nesse up-to-date, mesmo com mais de 24 horas, se indica, porque antigamente a gente tinha a postura de, passou de 24 horas, eu vou marcar eletivamente para fazer só uma cirurgia higiênica, retirar o testículo, mas pelo up-to-date, você ainda tem poucos, mas você tem a chance de salvar. Então, eu acho que se tem chance de salvar um em 100, né, lógico que não é um em 100, é 24%, mas um em 100, eu acho que já é uma indicação de você abordar esse paciente. Com certeza. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitar, Sebastião está aqui para poder tirar as dúvidas de vocês que estão mais frequentemente na porta. Eu tenho. Oi, Sebastião, boa noite. É Túlio falando, tudo Boa bem? noite, Túlio. Bom dia. Então, Seba, eu estava vendo aqui seu slide, e aí você comentou que uma das causas principais de epididimite seria micoplasma, enterovírus e adenovírus, que normalmente são É, quadros virais ou perfeito. micoplasma e que teriam uma associação direta com quadros urinários. Muitas vezes a gente pega crianças com queixa de dor testicular, que tem dor, e aí a gente vai inspecionar, às vezes não tem edema, a gente suspeita de uma epididimite, a gente acaba pedindo ultrassom, vem confirmando que é uma epididimite, e a gente fica muito na dúvida, porque o paciente acabou fazendo um sintoma sistêmico de febre, está referindo dor local. É óbvio, a criança, a gente meio que presume, né, que não tem vida sexual ativa até então, Sim. mas a gente fica muito na dúvida com relação ao antibiótico. Se realmente a gente precisaria fazer essa cobertura antibiótica ou não. Existe alguma relação, por exemplo, sumário limpo, normal, tranquilo, a criança não tem vida sexual ativa, de uma disseminação hematogênica de um quadro infeccioso e precisar usar antibiótico mesmo assim, ou é sempre anti-inflamatório e analgésico? Olha, veja só, Túlio. Inclusive eu, no serviço onde eu fiz residência, epididimite a gente tratava só com analgesia e anti-inflamatório, certo? Agora, eu Uhum, acho que, a minha opinião, eu acho que assim, vai depender muito de como está o paciente. Você pega uma criança que não tem piúria, não tem história de atividade sexual, né? Que o uhum, ultrassom mostrou realmente uma epididimite, etc. E tal. Mas ele está com leucograma infeccioso, né? Está com febril e tal, essas coisas. Eu acho que tem que entrar, tá certo? Com antibiótico. Mas a literatura respalda a gente de que o paciente que está clinicamente bem, não tem piúria, né? O leucograma, se você fizer, tá normal. Ele está sem febre, só tem aquele quadro localizado ali, localizado. uhum. Eu acho que basicamente entrar só com anti-inflamatório e analgesia. É lógico que, como a Tatiana falou, eu acho que a família tem que estar ciente que se houver piora, se houver, né, tal, retornar ao hospital para ser
uma reavaliação, igual um paciente que tem um quadro viral respiratório, também vocês não entram com antibiótico, sempre, né? Sim. Agora, se tiver uma piora e tal, eu acho que segue a mesma linha, né? Você tem um paciente que você está tratando só dessa maneira, mas ele tem uma piora respiratória, né, e tal, essas coisas, você vai mudar a sua conduta para tratar com antibiótico. Eu acho que, nesse caso, é a mesma linha, né, de conduta. Certo? Entendo. E aí, discussão agora para a galera clínica. A literatura ela é muito pobre com relação à antibioterapia na epididimite na pediatria. Quando a gente fala de epididimite infecciosa, pensa muito em ST. E aí, no adulto, se eu pouco me lembro, é Sim. ceftriaxona e azitromicina, né? Que são as opções, né? Para cobrir É. germes bacterianos. E na pediatria, o que a gente poderia fazer? Germe para germe de cocô, antibiótico para germe de cocô, alguma coisa nesse sentido? Porque eu já pesquisei bastante, eu nunca achei uma literatura definindo de fato o que a gente poderia fazer de antibiótico para esses pacientes que naturalmente precisariam, né? Será que o Unazin não seria bom, não, para fazer Então a gente hospitalizaria? a depender do quadro clínico, sim. Ou então o subactano oral para ele tomar em casa, né? Normalmente, Amoxicilina. o uso da cipro para pegar germe gram-negativo, ele é bem efetivo, né, nessas crianças, nesses adolescentes, né? A cipro tem uma boa cobertura, mas eles sempre falam de cobrir junto o micoplasma, né? Por isso que eles fazem a associação, Uhum. pensando em não deixar de ter a cobertura. Vai ser pouco provável que a gente pegue um paciente desse, daí é fundamental fazer esse exame físico, ver se tem secreção uretral também, algum outro indício de Verdade. ST, né? Porque eu noto que nós, pediatras, estamos muito familiarizados com a criança pequena, mas com a criança mais velha, a gente Uhum. tem um, um, um certo pudor, né? Que em determinados momentos a gente não sabe como abordar para que a gente tenha uma complementação diagnóstica. E eu acho que aqui vale essa intervenção, né? Explicando qual o sentido de se fazer, queira ou não, é uma região íntima, mas faz parte do exame físico, né? Para que a gente não deixe de contemplar. Eu até Entendo. coloquei, Túlio, no protocolo de dor abdominal, que ele não tinha a questão de examinar a área testicular nos meninos, caso a dor abdominal não tenha foco, para que a gente não Uhum. deixe de valorizar isso. Então, o protocolo que eu coloquei de dor abdominal, que é aquele que a gente usa para apendicite, eu coloquei essa observação quando não houver critérios sugestivos de apendicite, para que nós não deixemos de examinar, tá? Perfeito. É interessante deixar para a equipe também, porque assim, vai ficar muito estranho, né? Uma criança chegar com dor abdominal simples e a gente pedir para olhar a região genital, né? Normalmente, essas queixas elas vêm de casa, né? Criança que tem dor no testículo, edema, endurecimento e tal. E aí que a equipe fica atenta a explicar às famílias o porquê daquilo, né? Dizer dos poucos casos de dor testicular associado à entorse, quando não tem poucos sintomas, que só tem dor abdominal, para que a gente consiga fazer essa abordagem, né? Para que a gente também não seja tão invasivo assim apenas por uma dor abdominal, né, Tati? Sim, Que a sim, pessoa sim. fique atento, né, a Exato. É justificativas do verdade. exame, né? Eu sempre falo É assim, o exame verdade. físico tem que ser completo para que a gente possa se respaldar. O que não está escrito não foi visto, né? Então, Assim, perfeito. Ok. Ah, Seba, uma outra dúvida que eu fiquei aqui é com relação a ultrassom. Às vezes a gente Sim. tem uma clínica muito sugestiva de entorse testicular, a gente pede exame, pede ultrassom para validar. A gente deveria acionar a CIP no momento da solicitação do ultrassom ou após o resultado dele? Olha, veja só, Túlio, como eu coloquei, a torção testicular é uma emergência cirúrgica. Na verdade, assim, vamos até falar melhor. O diagnóstico da torção testicular é uma emergência, tá certo? É uma emergência. Você precisa Certo. fazer rapidamente. Fez o ultrassom, está mostrando que é uma torção, eu acho que o cirurgião pediátrico tem que ser acionado na mesma hora, ou pelo menos avisado, ó, colega, estou pedindo aqui um ultrassom, tá certo? Já fica aí de olho aí, porque pode ser que eu te chame aqui para você poder vir avaliar, Perfeito. tá certo? Eu acho que Perfeito. tem que ser acionado. É como eu falei para você, eu vejo muito, principalmente o pessoal do adulto, do pessoal
né, que marca para ver o paciente no dia seguinte, tal. Eu não acho uma boa isso. Eu acho que está perdendo uma chance, principalmente, como eu falei, né? A criança vai ter uma vida reprodutiva, né, que vai precisar, né? E às vezes você pega um adulto de 40, 50 anos de idade que já teve filho, que não quer ter mais filho, tá? Então não tem tanto problema. Mas eu acho que na criança tem que ser visto. Né? E apesar porque dói também, né? Fica dolorido Sim, ali, sim. fica incomodado, a família naquela angústia, né? Naquela espera, né? Eu acho que Não, eu pergunto isso, Seba, porque como o ultrassom é quem iria confirmar a entorse e o ultrassom é um exame é, examinador dependente, sim, muitas sim. vezes a gente precisaria também da expertise da CIP para avaliar o paciente junto. É por isso a minha pergunta, se a gente só Não, acionaria após o resultado do ultrassom ou se a gente poderia deixar vocês alerta, olha, estou pedindo um ultrassom para esse eu acho caso, que deixar aí a alerta, ultrassom... mas deixar alerta eu acho que é importantíssimo. Mas Tá, fez o ultrassom, já saiu o resultado, ó, pode vir. perfeito. Não, Tá tranquilo. bom, beleza. Obrigado, Seba. Nada. Pessoal, tem aqui o link para poder fazer o preenchimento da presença nessa reunião. E eu queria pedir a Seba para poder mandar para mim essa aula, se for possível, porque eu Mando. transformo no fluxograma Joia. Beleza. e aí eu mando para você aprovar e O a gente artigo eu até já tinha disponibiliza. mandado. O artigo eu já tinha até mandado para você, se quiser disponibilizar também para o pessoal, tá Vou joia? disponibilizar, Que beleza. tá ótimo. E ele tem vários artigos também que a respeito desse assunto que eu acho que vale a pena, talvez até, eu não olhei, mas talvez até vocês possam ver a questão de antibiótico terapia no paciente com epididimite, eu acho que deve ter algum artigo lá que fala isso, que é na verdade é um artigo de revisão que eu peguei recente. Tá Perfeito. joia. Então tá bom, muito obrigado aí a todos. Prazer estar aqui com vocês. Quando precisarem, estamos à disposição. Perfeito, perfeito. Gente, então fica de eu mandar para vocês esse fluxograma, tá? Eu vou ver isso com o Sebastião. Quando a gente revisar, a gente manda para vocês. Muito obrigada pelo comparecimento aqui na reunião e mais uma vez, obrigada, Sebastião, pela disponibilidade em dar essa aula para a gente, viu? Não Eu deixem agradeço. de preencher a lista de presença. Olha, Tchauzinho, boa noite, pessoal. tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.